Amada irmã, amada igreja, boa noite. Nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017, irmãos, mais uma vez, em o nome santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra de exortação para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos abraçar-nos, confraternizarmos, cumprimentar todos os aniversariantes, parabenizar todos os aniversariantes desta quinta-feira, deste dia 14 de dezembro de 2017, da sexta-feira, do sábado, do domingo, de todo o decorrer desta semana. Que saúde, paz e grandes bênçãos de Deus estejam sendo derramadas por sobre as vossas vidas e vindas diretamente do trono de Deus para galardoar todas as vossas vidas. Saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação para aquelas pessoas que estão em rebeldia contra as suas autoridades eclesiásticas, contra as suas autoridades espirituais. Isso não agrada a Deus, porque se Deus levantou aquela pessoa para estar no altar pregando a palavra, para estar numa congregação dirigindo aquela congregação, ela quer que toda a congregação ande em obediência àquela pessoa, sem porfiar, sem discutir, sem teimar, sem nenhuma rebelião, sem nenhuma oposição, sem nenhuma luta contra aquela autoridade, pois ela foi levantada por Deus. E algumas vezes Deus permite que uma pessoa seja levantada para ser chicote. Isso a nível político, isso principalmente a nível político e a nível eclesiástico. Deus ele levanta a pessoa para exortar a congregação, porque o templo do Espírito Santo somos nós, a igreja de Cristo somos nós, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, também está escrito: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firmes a nossa fé. Portanto, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós passamos a ser filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, o Senhor Jesus Cristo passa a nos fazer como sua morada, como sua casa, como sua habitação. Mas hoje nós vamos ver, amados, uma exortação do Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas que estão, para que as pessoas não andem em rebeldia, se levantando contra pastores, contra o homem do altar. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, a obediência, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a oposição, a luta contra aquela autoridade eclesiástica, no caso, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o discutir, o teimar, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitará a ti, te rejeitou a ti para que não sejas reis. E como nós vimos, o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra, conforme está escrito
em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E hoje nós vamos ver também, irmãos, que uma passagem bíblica, nós já vimos isso várias vezes, tudo isso que nós estamos vendo, irmão, nós estamos constantemente batendo na tecla. Em Judas, versículo 9, Epístola Universal de Judas só tem um capítulo, e no versículo 9 relata o momento em que o arcanjo Miguel, ordenado por Deus, ele disputava, ou seja, ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Portanto, vamos ver, para que Moisés não fosse achado, para que o corpo de Moisés não fosse encontrado, e que para que Moisés não se tornasse mais um ídolo, mais um homem adorado pela religião. Portanto, vamos ver o que está escrito na Epístola Universal de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ou seja, contender significa disputar, pelejar, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel se lembrou de que um dia o diabo, quando ele era Lúcifer, quando ele era o querubim da guarda ungido, o quarto da hierarquia dos céus, ministro do louvor de Deus, o arcanjo Miguel se lembrou de que ele era superior a ele no céu, e por isso ele respeitou aquela hierarquia. Hoje, como eu já disse, já dissemos várias vezes, nós temos que pisar na cabeça do diabo, irmãos, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, com palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas o arcanjo Miguel, ele se lembrou daquela autoridade, e ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E o arcanjo Miguel foi vitorioso, o corpo de Moisés foi escondido. Portanto, irmãos, ninguém é obrigado a permanecer em ministério algum, em congregação alguma, mas quando sair, amados, não saia falando, não saia em rebelião, porque, como nós já vimos, a rebelião é como pecado de feitiçaria. A rebelião, ou seja, a oposição, a luta contra aquela autoridade, é como pecado de feitiçaria, porque é comum as pessoas às vezes saírem de uma congregação e começarem a falar mal da congregação, começarem principalmente a falar mal do líder da congregação, que foi o homem escolhido por Deus, ou a mulher escolhida por Deus para dirigir aquela congregação. Foi a pessoa levantada por Deus e colocada por Deus naquele altar. Portanto, vamos manter esta palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que seja tudo para a honra e glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém e glória a Deus.